Está no ar mais um Câmara em Debate e é com muito prazer que eu recebo a todos vocês em mais um programa e, é claro, hoje com uma convidada super especial, a vereadora Malu Fernandes, que hoje vai trazer explicações muito importantes sobre um projeto de lei que ela apresentou esta semana na Câmara Municipal aqui de Mogi das Cruzes. Vereadora, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda de volta ao Câmara em Debate. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer para mim estar aqui conversando sobre políticas públicas para as mulheres, esclarecendo sobre o papel da vereadora, do vereador da Câmara Municipal. Muito obrigada, vereadora. Então, vamos começar, né, gente, para a gente entender um pouquinho. Os vereadores continuam trabalhando muito na Câmara. Acabou o conhecido e simbólico Mês das Mulheres, mas as mulheres sempre precisam de atenção, de políticas públicas, principalmente de proteção. E este é um dos temas que a vereadora trouxe para o projeto de lei dela, que é um projeto de lei de política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, vereadora, gostaria que você explicasse qual projeto é esse e como foi iniciado, né? Como que vocês pautaram esse projeto, de onde veio a ideia e a iniciativa de criar esse projeto voltado a estas mulheres. Bom, primeiramente concordo muito, o mês de março é um mês simbólico, né, em que nós refletimos sobre as nossas conquistas, mas também sobre os nossos desafios. E essa é a legislatura que mais apresentou projetos e políticas públicas voltados para a mulher, seja para a questão do combate à violência, seja para a questão do apoio à gestante, seja para a questão da mulher em situação de vulnerabilidade, que é o caso desse projeto. Essa proposta que a gente protocolou agora nesse mês de março sugere para que a Prefeitura adote nas unidades de saúde a distribuição de contraceptivos reversíveis de longa duração para as mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade, né, como mulheres em situação de rua, dependentes químicas, adolescentes que acabam, né, se envolvendo nessa situação da gravidez indesejada. Então, é uma possibilidade que já existe em outras unidades da questão da saúde do nosso país, mas a gente está propondo também para que tenha nas unidades municipais. E, vereadora, esse projeto, inclusive, foi aprovado dentro da Câmara. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Teve um debate, os vereadores concordaram com essa iniciativa, porque é uma iniciativa muito importante, né? Nós, mulheres, principalmente, sabemos quão complicado é tomar devidos cuidados, né? E, infelizmente, os dados hoje alarmam muito sobre as gravidezes, né? Que são indesejadas. Bebês que não são planejados e quais são os impactos de tudo isso, né? O projeto de lei foi aprovado, vai começar a ser aplicado. Como que vai começar antes da gente entender todo o resto do processo? Ainda não. Esse projeto foi deliberado, né, entre os vereadores, então agora está passando pelas comissões. Tem um trâmite, né, que muitas pessoas não conhecem, que é esse trâmite que todo projeto vive. Então, primeiro ele vai para a Comissão de Justiça e Redação, que é composta por 5 vereadores que analisam juridicamente sobre a questão constitucional, se aquele projeto está de acordo com a Constituição, se tem algum erro, né, de legislação, de algum termo. Passando esse projeto da Comissão de Justiça e Redação, vai para a Comissão de Finanças para entender o impacto financeiro disso para a Prefeitura e aí passa para as comissões pertinentes em relação à Comissão de Saúde, da qual eu sou presidente. Então, como eu sou autora do projeto, eu não posso fazer relatoria. Então, a gente, né, indica para um membro da comissão fazer a relatoria. Então, eu acredito que um prazo de mais ou menos 3 meses a gente consegue devolver esse projeto para o plenário discutir, debater e aprovar, né? Sendo aprovado, ele vai para a sanção da prefeitura e o prefeito ele pode aceitar ou rejeitar esse projeto e a gente espera que seja aprovado tanto na Câmara como pela sanção do prefeito. Gente, olha só, é muito legal entender, né, como que funciona o processo mesmo para que os projetos sejam aprovados, né? Geralmente a gente pode achar que é algo mais simples. Escreveu o projeto, apresentou, aprovou, vai entrar como lei no município. E não é assim. Então o processo
de cada projeto tem um tempo igual, a vereadora mesmo falou, passa por cada comissão e aí depois eles são reencaminhados para o plenário. Mas agora voltando justamente para o tema do seu projeto, vereadora, como que vocês decidiram tomar tal iniciativa, né? A gente comentou sobre alguns dados, você também trouxe alguns dados hoje, né? Principalmente sobre gravidez indesejada. Aqui no Brasil o número é muito alto. Você pode comentar um pouquinho como que começou essa ideia? Sim. Uma das questões que não dá pra gente fugir, né, do nosso relacionamento com as escolas estaduais, que me chama muito a atenção, é essa questão da gravidez na adolescência. Muitas meninas deixam de estudar porque tem essa situação, esse fato da gravidez na adolescência, e isso acaba impactando nos seus estudos e aí, consequentemente, para a renda familiar, para o projeto de vida dessa menina. E aí a gente foi estudando algumas possibilidades e entendeu que esse é um problema muito maior. De cada 100 nascidos no nosso país, 55 bebês não foram planejados, né? Não foi uma gestação planejada, de acordo com a Fiocruz, que colocou o levantamento desses dados. Então, né, muitas mulheres acabam tendo essa situação e isso traz um impacto também muito negativo na saúde pública. Então, isso, de certa forma, respinga também, né, como uma consequência das nossas unidades de saúde, porque quando a gente não tem uma gravidez planejada, a gente tem um impacto também sobre a questão do pré-natal, né? A gestante, ela não participa, né, como deveria das consultas de pré-natal, acaba às vezes descobrindo muito quando já está, né, muito avançada a gravidez. A gente tem uma questão que pode impactar no parto, né, na questão de termos mais bebês prematuros e acabam também a gente tendo situações de gravidez que não se desenvolvem, né? Então a gente tem essa situação no nosso país. Então a gente foi entendendo que existe essa problemática hoje na nossa cidade, mas também no nosso Brasil. E a gente, entendendo desse público, né, a gente percebe que mulheres em situação de vulnerabilidade são muito mais afetadas por isso, porque não tem o uso contínuo do anticoncepcional, né, acabam não tendo tanta eficácia com outras situações e outras possibilidades que o SUS oferece para as mulheres em relação à prevenção da gravidez. Então, essa proposta é justamente para poder atingir esse público que acaba não tendo eficácia nesses outros métodos, né, de anticoncepcional e de prevenção da gravidez, para que consigam ali ter um melhor resultado. Perfeito. E justamente agora trazendo um dado, né, sobre o que a vereadora estava falando, nós temos aqui, gente, que ainda de acordo com a Fiocruz, né, mais de 50% das gestações não planejadas resultam na falha do anticoncepcional de uso contínuo, né? Então, que foi o que a vereadora acabou de falar. Justamente essa proposta traz outra iniciativa para conseguir trazer mais segurança para essas mulheres que muitas vezes, por conta de gravidez indesejada, de um bebê não planejado, mudam toda a sua vida, né? Param de estudar ou, enfim, não conseguem mais ter um trabalho da mesma maneira que tinham ou não tem com quem deixar os filhos, né? Porque não tem essa estrutura. E a gente acompanha muito isso aqui no nosso país também. Uhum. Além destes riscos, né? Quais são as consequências, vereadora, para as outras mulheres em situação de vulnerabilidade, além das adolescentes, que acabam tendo uma gravidez não planejada ou com falha até de algum método contraceptivo, né, como anticoncepcional, ou enfim, os mais tradicionais? Bom, a gente tem uma série de consequências, né? É muito comum, né, as mulheres terem depressão pós-parto após, né, terem todo esse processo gestacional. E quando a gente fala de uma gravidez não planejada, esse risco é ainda maior. A gente também fala sobre essa questão da infecção, ou também quando a mulher está numa situação assim de desespero, viu que, né, engravidou, às vezes já tem mais filhos, e aí acaba, né, se deparando com essa realidade, ela vai procurar alguns métodos não oficiais, como, por exemplo, abortos clandestinos, né? Então, a gente precisa alertar sobre as mulheres de que elas têm direitos garantidos no Sistema Único de Saúde, que Mogi vai garantir, né, com a aprovação dos vereadores desse projeto, também nas nossas unidades municipais, para que elas possam, né, se cuidar, porque isso tudo tem a ver com a saúde delas mesmas, né, com a vida delas mesmas e também das crianças. Vereadora, e agora falando um pouquinho sobre o método, né, que vocês estão trazendo agora no projeto, que é um contraceptivo de longa duração, né? Quais são
os benefícios, então, para as mulheres que conseguirem se encaixar dentro do projeto e que vão conseguir utilizar, porque a gente espera que o projeto seja aprovado, porque realmente é algo muito legal para as pessoas e mulheres, né, que estão propostas aí dentro do projeto. Então, quais são os benefícios deste novo método? Olha, eu vejo que o principal benefício é a duração, né? Então, o método tem uma duração de 36 semanas e ele é reversível, também pode, né, ser retirado. Não é toda mulher que pode adotar esse método, é muito importante o acompanhamento médico, né, a orientação médica. Por isso que a gente fala, né, das mulheres também terem consultas, né, anuais né, o preferencial que tenham a cada semestre consultas com ginecologista, fazendo os exames de rotina. Então, assim, o que eu vejo de melhor são a duração de 36 semanas. A gente também tem uma questão que impacta muitas meninas, principalmente, que é em relação à cólica, né? Então, isso pode ajudar muito nessa questão, de acordo com as recomendações médicas, isso é recomendado. Então, eu vejo mais por esse viés. Perfeito. Vereadora, só confirmar uma coisinha. São 36 semanas ou 36 meses de duração? 36 semanas. 36 meses, desculpa. Imagina. Então, são 36 meses de duração do contraceptivo, né? Nossa, então realmente é um prazo que resulta aí, no caso, são 3 anos de proteção, o que hoje a gente tem mensalmente, né? Então, é uma proteção por muito mais tempo, a mulher fica mais tranquila. É um método que é extremamente seguro, né? Você pode falar um pouquinho sobre a aplicação, como que funcionaria isso no sistema público de saúde? Essa aplicação é bem simples, né? O mais adequado é ter essa orientação médica, mas assim, a ideia é que os médicos, analisando os casos das mulheres que mais precisam, que se enquadram nos critérios que a gente colocou na lei, ela consiga fazer essa indicação e a própria prefeitura disponibilize, né? Então, é através de uma consulta mesmo que é implantado nas mulheres. Eu vejo muito para essa questão mesmo que você falou da segurança, né? São 3 anos que fica, de certa forma, despreocupado, porque a gente vai pensar, por exemplo, uma mulher que está em situação de rua, ou uma mulher que está em situação de extrema delicadeza, dificuldade na questão da saúde mental, por exemplo. Para você lembrar todos os dias de tomar um anticoncepcional, já é muito complicado, né? Eu mesmo tenho que colocar o alarme para poder conseguir tomar. Então, eu vejo que é uma possibilidade que vai ajudar muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Muito bom, vereadora. E você, inclusive, comentou, né, as mulheres que se enquadram dentro dos termos que vocês colocaram no projeto. São as mulheres em situação de vulnerabilidade, vocês descreveram isso mais especificamente? Quais são as mulheres que, de repente, poderiam aplicar ou até começar a ir para as consultas mesmo, buscando por esse método? A ideia é que sejam, né, dependentes químicas, pessoas em situação de rua, meninas que já tiveram questões na gravidez da adolescente, mulheres que se enquadram, né, com o número exato de filhos, que têm essa dificuldade, e, de fato, essas mulheres que acabam não se enquadrando nas outras modalidades de prevenção que o SUS oferece. Perfeito. Até porque, gente, é importante lembrar também que nós, mulheres, né, enfim, nós somos uma explosão de muitas coisas. Então, tem mulher que não se adapta com determinados contraceptivos, né, anticoncepcional não se dá bem, ou injeção. Então, nós temos que sempre estar buscando, é claro, né, por profissionais capacitados para nos ajudar, mas também por métodos que possam se alinhar com o que a gente precisa. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso. Agora, falando, vereador, em relação à eficácia deste método, eu acho que esse é um dos melhores pontos, né, além da durabilidade, que são 3 anos, falando um pouquinho sobre a eficácia, né? Então, como que ele funciona no nosso corpo? Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse método tem uma grande eficácia de quase 100%, que nenhum método é 100% seguro, mas ele chega, né, a um alto índice por conta, né, do histórico que já foi visto. Por isso que isso chama muita atenção. Esse projeto já foi aprovado em outras cidades, no município de São Paulo, no município de Americana. Então, a gente foi procurando alguns exemplos de políticas públicas em municípios que acabam, né, colocando isso também como uma prioridade para que a gente tenha boas práticas aqui na nossa cidade. Olha só que legal, gente. Então, realmente, igual a vereadora falou, trazendo mais um outro dado aí, significa, né, quase 100%, que dentre 9.995 mulheres
de cada 10 mil mulheres que usam implantes não ficarão grávidas. Então, é um número que é uma diferença de 5 números apenas. Então, é algo que vai trazer muitos benefícios, né? E a gente espera que em breve possamos voltar aqui, inclusive, falando sobre a aprovação desse projeto e a implantação dele aqui na nossa cidade também. A gente já falou, inclusive, sobre a praticidade que é Implanon o nome do... Implanon, isso. Implanon o nome do contraceptivo, né? Com certeza vocês já viram aí em casa. Ele parece um canudinho, né, vereador? Sim. Que ele é colocado na pontinha, assim, do braço. Então, é algo que também fica imperceptível, é muito confortável. Inclusive, conheço diversas mulheres que utilizam, né? E realmente, gente, a praticidade ali de ter aquilo no corpo e saber que é seguro e que foi te oferecido, de certa forma, pelo sistema público de saúde, é uma política muito importante para o nosso município, principalmente nos bairros também, né, vereadora? Aqui em Mogi das Cruzes nós temos alguma concentração de bairros onde isso vai ser direcionado melhor ou não? Assim, o público é mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica também. Então, a gente percebe já que os piores indicadores são nesses bairros mais afastados, que tem essa taxa de vulnerabilidade social muito alta. Então, eu acredito que vai ter um impacto muito grande para esses lugares, para que a gente tenha melhores resultados e também a gente possa desafogar um pouco a questão das unidades de saúde, porque tudo isso impacta, né, na forma como o serviço público é ofertado e da qualidade, né, que é garantida para as moradoras da nossa cidade. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre o próprio Implanon, né, nós sabemos que todo contraceptivo, principalmente de pílula, injeção, usa algum tipo de hormônio, né? E é interessante sempre buscar pelo hormônio mais seguro, mais confortável, porque os hormônios, quando colocados, né, no nosso corpo, de fora para dentro, no caso, trazem diversas consequências, né? Então, as mulheres passam a ter, igual a vereadora mesmo já falou, passam a ter mais espinhas, então podem ter ou não sobrepeso, né? Enfim, isso pode acarretar em outras coisas também. Então, é sempre importante buscar um método que seja o ideal para você. E aí, falando sobre a composição do Implanon, vereadora, você trouxe alguma coisa também que possa nos falar do que ele é feito ou como que ele atua? Olha, ele tem essa parte hormonal, por isso muito importante a sua fala, porque não se encaixa para todas as mulheres, né? Por isso que eu sempre gosto de ressaltar a importância dos exames de rotina, dos exames de sangue, para que quando, né, for solicitado isso para as unidades de saúde, os médicos possam fazer análise sobre a sua composição corporal, se faz sentido na tua realidade ou não, né? Ele tem sim essa parte do hormônio, que para algumas mulheres pode ser muito negativo, né, da questão da quantidade do tipo de hormônio, ou para algumas mulheres pode ser muito positivo nesse contexto que a gente falou da prevenção e também com o foco, né, nessas mulheres em situação de vulnerabilidade. Olha só, gente. Então, a gente vai acompanhar também, é claro, né, a criação aí deste novo projeto de lei, mas temos um ponto que, além de tudo isso, é igual a vereadora já falou, ele é reversível. Né? Então, são 3 anos que você passa segura, mas depois, se você optar por outro método ou até não se adaptar ou finalmente falar, é o momento de ter filhos, né? As mulheres têm essa liberdade, gente. É sempre importante lembrar, eu coloquei ou estou tomando algum método contraceptivo agora, mas daqui a 3 anos eu não quero mais, eu quero ter filhos. Vocês têm essa liberdade de escolha, né? Nós temos essa liberdade de escolha. E aí, como que funciona essa questão de ser reversível, vereadora? É como você falou, né? É a opção da mulher. O método ele coloca ali a possibilidade de 36 meses, né, para que as mulheres possam seguir essa duração e aí a partir do momento que termina esse prazo é muito importante falar, né, porque tem algumas mulheres que falam, não preciso renovar. Não, precisa sim, precisa ter esse acompanhamento médico, né, e também a unidade de saúde ficar atenta, né, sobre esse controle das mulheres que vão utilizar esse método. Esse é até um ponto interessante, vereadora. Essas questões, por exemplo, depois da implantação do projeto aqui no município, né? Vocês já têm alguma coisa pensada em relação a como que o município vai fazer esse controle das mulheres que já estão com o Implanon? Vai ter uma renovação? Elas vão poder ter acesso a essa renovação? Vai ter outros exames, né? Vão ter outros exames, pesquisas, enfim, como que isso vai funcionar lá na frente? Esse detalhamento é uma questão que vai de acordo com, né, o que a prefeitura definir ali quando for sancionar o projeto. Então, for fazer essa delimitação. E aí tem os protocolos que a prefeitura
né, e a Secretaria de Saúde adotam. Então, assim, como a gente tem assim, uma situação que a Prefeitura tem hoje o controle das gestantes, tem, né, um cadastro de todas essas informações, mas a gente tem uma questão muito importante que é a parte da iniciativa da mulher, né, de continuar fazendo parte desse autocuidado, de continuar preocupada, né, com toda essa situação. Porque tem muitas situações em que são agendadas consultas de pré-natal, por exemplo, quando a mulher está em situação, né, de gestação. E as mulheres não seguem essa agenda, né, que foi proposta pela Unidade Básica de Saúde. Isso é muito ruim, porque a gente tem uma demanda muito alta hoje de partos de alta gravidade, né, de situação de risco, no Mãe Mogiana, que a Mãe Mogiana é essa unidade que acaba cuidando das mulheres que estão em situação de risco. E essa questão da gestação é muito mais complicada, né, tanto para a questão do parto, tanto para a questão do pós-parto com as crianças. Então, assim, quanto mais a mulher identificar, fazer o pré-natal direitinho, a gente consegue ter uma melhora até no desenvolvimento da criança. Nossa, esse é um ponto, gente, que muitas mulheres, depois que já estão grávidas, né, se esquecem. O acompanhamento ele deve ser feito, deve ser continuado. E, é claro, todo o serviço que você está contando com o município, né, com a saúde pública, é importante que você tenha comprometimento, né, vereadora? Então, se o município está te dando esta oportunidade, nós, como cidadãos, precisamos fazer a nossa parte também e ter consciência de que aquilo é mais um benefício em prol da população. Um ponto que eu queria lembrar, gente, vereadora, quem usa o Implanon, né, nesse caso, ou até quem se encaixar aí dentro do projeto. O Implanon, ele não traz riscos para as mulheres que querem engravidar, né? As mulheres vão conseguir engravidar normalmente. Então, elas podem... Não é um contraceptivo que vai tirar as chances ou probabilidades de gravidez. Não, assim que acaba, né, o prazo do Implanon, as chances voltam naturalmente, né? Então, tem toda essa recomendação, mas essas explicações vão, né, estar todas também direcionadas nas unidades de saúde, porque, como a gente falou, cada caso é um caso. Então, depende também dos objetivos das mulheres. Perfeito. E aí, vereadora, vocês estão planejando campanhas para quando esse projeto sair? Porque a gente está contando que o projeto seja aprovado, né? Vamos pensar positivo. E aí, vocês já estão planejando campanhas justamente para incentivar as mulheres, né? Para participarem do projeto ou para tentarem passar por essa triagem? Qual que está sendo o planejamento enquanto o projeto está tramitando? Com certeza. A gente tem hoje nas unidades de saúde as campanhas de planejamento familiar, que são, né, os profissionais da secretaria que organizam isso em relação a bairros. Então, não só as mulheres, mas os homens são convidados a participar. Tudo isso nas unidades que estão distribuídas na nossa cidade. Então, tudo isso vai fazer parte desse conteúdo das reuniões de planejamento familiar. Perfeito. E, gente, só lembrando uma coisa, a vereadora hoje ela é presidente da Comissão de Saúde, Bem-Estar e Zoonoses aqui da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. E, inclusive, esta é uma das frentes, né? Então, ela precisa apresentar projetos dentro da comissão. E aí eu gostaria até de puxar um pouquinho aqui agora, vereadora, falando sobre a Comissão de Saúde mesmo. Já que este é um projeto que está sendo trazido pela comissão também por você, mas para a Câmara Municipal, o que a Comissão de Saúde pretende trazer ainda mais, né, neste ano? Este ano que é um ano muito importante, né, para o município, ano de eleições, mas o que a Comissão de Saúde está apresentando para a nossa cidade? Bom, a Comissão de Saúde está muito atenta a essa pauta, né, da maternidade. Então, nós temos feito, desde o início do ano, um trabalho muito intensivo em relação à fiscalização da Santa Casa. Hoje, a gente está acompanhando de perto o contrato, né, que vai ser renovado do pronto-socorro. Né, a gente, né, recomendou para que a Prefeitura entenda, né, a necessidade de aumentar no termo de planejamento ali da Santa Casa, desse contrato, o aumento de mais uma ginecologista, porque a gente só tem uma ginecologista hoje da Santa Casa. Pouquíssimo. No pronto-socorro atendendo as mulheres. Então, né, não é de se entender o tanto de reclamação que a gente acaba recebendo pela falta de atendimento, de qualidade, pela demora. Então, a gente está acompanhando esse processo de perto, né, que é a famosa fiscalização.
que cabe a uma das funções principais da Comissão de Saúde. A gente também está acompanhando de perto essa questão da dengue, né, sobre os casos, as iniciativas que estão sendo feitas para o combate à dengue. A Secretaria tem feito um trabalho muito bacana nos bairros de combater os focos, né, da dengue. E a gente também, né, quer discutir um pouco mais sobre a questão do Hospital Maternidade, que é o prédio que a gente tem hoje da Prefeitura, né, que foi construído, né, na gestão anterior, mas que até hoje não foi inaugurado por uma questão de falta de articulação mesmo com o governo do Estado. Então, né, nos próximos meses a gente tem aí o objetivo de tentar sentar com a Secretaria do Estado de São Paulo, entender como que a gente pode fazer para aproveitar, né, esse prédio que foi construído para atender as mulheres. Muitas mulheres me mandam mensagens ansiosas para saber quando que esse prédio vai ser inaugurado, mas a gente ainda não tem uma luz assim que defina esses caminhos. Perfeito. E, gente, é igual a vereadora falou, né? É um prédio que está para ser aproveitado. Então, a gente já vê também dentro do plenário mesmo, né, os vereadores trazendo essa discussão em questão desse hospital maternidade, né, que vai beneficiar diversas mulheres, principalmente, né, que estão ali por aquela região. Então, acho que é importante nós, como cidadãos, mantermos, né, essa fiscalização também do trabalho dos vereadores e lembrar que eles estão realizando isso em cima do Poder Executivo, que é a Prefeitura aqui do nosso município. Vereadora, antes da gente acabar, a gente está encaminhando para o final. É uma conversa que passa muito rápido, gente, não é? A gente vê assim, mas passa rapidinho, viu? Inclusive, depois a vereadora vai voltar, a gente traz também especialistas para debatermos, né, sobre o assunto, trazendo mais dados até. Mas eu gostaria agora de deixar uns pontos positivos sobre o projeto, sobre o contraceptivo. Lembrar que a aplicação, a gente não falou sobre esse ponto, né? Como que a aplicação é realizada, se vai ser realizado dentro dos próprios hospitais, mesmo públicos, ou de repente em clínicas públicas, como que isso vai ser realizado? A proposta do projeto é que seja realizado nas unidades básicas de saúde, né? Então, que é o lugar onde as mulheres já têm ali a frequência com os ginecologistas, com os médicos, né, da família. Então, a ideia desse projeto é justamente isso, trazer para mais perto da população, para mais perto das mulheres, essa possibilidade de prevenção. Então, vereadora, inclusive agora, para quem quiser conhecer o projeto ou até ler o projeto na íntegra, né? Como que faz, por onde que pode pesquisar ou até encontrar a proposta? A proposta está no site da Câmara Municipal, é o projeto número 34/2024. Então tem ali uma aba específica sobre os projetos e quem for acompanhar vai ver que está paralisado agora na Comissão de Justiça e Redação. Então, a cada atualização eles colocam no site e a gente também fica à disposição no gabinete para tirar as dúvidas. Olha só, gente, que legal, hein? Então, lembrando, vocês podem acompanhar o trabalho dos vereadores pelo site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, igual a vereadora acabou de falar, né? Então, pelo site vocês podem pesquisar os projetos de lei, as moções, as indicações e o que está acontecendo no Legislativo aqui de Mogi das Cruzes, tá? É claro que também pode ser acompanhado pelas sessões ordinárias, toda terça e quarta-feira, ou pelas redes sociais. Então, vereador, inclusive, gostaria que você deixasse uma mensagem, né, aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para que acompanhem ativamente o trabalho do Legislativo, dos vereadores aqui da nossa Casa de Leis Mogiana. Eu quero agradecer pela oportunidade e acho que um ponto muito importante, né, de ressaltar é que esse projeto foi encaminhado por uma médica aqui da nossa cidade que viu, né, a aprovação em outros municípios e sugeriu para o nosso gabinete. Então, eu acho que esse é um movimento, né, mais orgânico e democrático possível quando você, cidadão, pode também, né, vir até a Câmara diretamente aos nossos gabinetes, entende algum problema que está acontecendo na saúde e propõe uma solução junto com a gente para que a gente consiga conquistar um serviço público ainda melhor e eficiente para as nossas mogianas. É isso, gente. A população pode trabalhar junto da Casa Legislativa, viu? Então, vereadora, novamente, muito obrigada por apresentar esse projeto, né, para o município. Obrigada pela sua presença novamente no Câmara em Debate, por todas as explicações, inclusive. Nós vamos continuar acompanhando esse projeto. Esperamos que ele seja aprovado e seja aplicado aqui no município. Então, agora, gente, agradeço também a presença de todos vocês. Em breve voltamos com mais um Câmara em Debate. Vejo vocês no próximo programa. Até mais!